Foi autorizada essa semana na Assembleia a criação da CPI do Mineirão. A comissão vai investigar denúncias contra a Minas Arena. Pesa sobre a concessionária a suspeita de subfaturamento na arrecadação do estádio e de superfaturamento nas obras de reforma e modernização realizadas para a Copa ainda de 2014. A instalação da CPI do Mineirão vem sendo tentada há anos. Conversa comigo o autor do pedido, o deputado Léo Portela, do PR. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Olá a todos vocês que nos assistem de casa. Deputado, como eu mencionei, tem muito tempo, pelo menos desde 2014 ainda, governo Anastasia, quando começou a se tentar, lançaram-se suspeitas sobre o processo das obras, né, do Mineirão e há também suspeitas sobre a gestão. Essa CPI, que indícios, né, fundamentam exatamente essas denúncias? Bom, desde 2014, a CPI está correndo aqui nessa casa como uma tentativa, né, foi tentada no final do governo Alberto, posteriormente, depois no início do governo Pimentel. Tentaram vários deputados colher o número necessário de assinaturas, mas sempre sofrendo pressões do governo para que a CPI não fosse implementada. Então isso trouxe para a construção dessa CPI várias denúncias. Nós recebemos várias denúncias aqui na Assembleia, seja de superfaturamento, de subfaturamento, de quebra de contrato, entre outras. Então o povo sempre clamou por apuração e isso não aconteceu por razões políticas diversas. Felizmente, agora é o momento para responder aos anseios do povo e dizer o que tem de errado ou se não está errado o contrato da Minas Arena. O senhor fala em superfaturamento e subfaturamento. Sim. O subfaturamento está relacionado com a gestão. Exatamente o que explicaria um subfaturamento? Isso. Subfaturamento da arrecadação. Por exemplo, você divulga que vendeu 50 mil ingressos, mas na verdade você vendeu 60. Então, com isso, eles maquiam a contabilidade para dizer ao governo que não conseguiram lucrar. Quando eles não lucram, o governo tem que cobrir o prejuízo. Isso faz parte do contrato original. Faz parte do contrato, posto que se eles lucrassem, teriam que devolver, ou seja, dividir com o governo os lucros. Então, para que essa divisão não ocorra, eles fazem essa maquiagem de subfaturamento. Existe um valor que determina o quanto eles têm que, quando que eles começam a ter que fazer esse repasse. Porque há também a possibilidade do governo ter que cobrir um suposto prejuízo. Sim, como é que funciona exatamente isso, só para quem não acompanha entender? Claro. Quando há lucro, eles precisam dividir com o governo. Quando há prejuízo, o governo necessariamente tem que cobrir. E só esse ano, é um dado estarrecedor, o governo já cobriu 17 milhões de reais em prejuízo. Enquanto isso, investiu na escola em tempo integral 127 mil reais. É um absurdo. Falta dinheiro para a educação, mas sobra dinheiro para o bolso dos empresários. É o governo dos ricos para os ricos, dos empresários para os empresários. Está supondo que há aí alguma coisa errada, mas de fato isso está previsto em contrato. Aí, não é que cobrir o prejuízo está previsto em contrato. Cobrir, aí sim. Seria uma questão da formulação do contrato. Não, cobrir o prejuízo, sim. Mas se esse prejuízo advém de uma fraude, como subfaturamento, e essas são as suspeitas, então isso não pode acontecer, é uma quebra de contrato, inclusive. Agora, há suspeitas também sobre um superfaturamento nas obras. Na execução das obras. Isso é que ainda vem lá de quando ficou pronto, não é isso? Sim, 2014? Sim, inclusive é importante salientar que o que foi gasto pela Minas Arena na execução das obras, e mais de 95% desse total foi pego com o BNDES, o governo de Minas já pagou. Ou seja, o que o governo repassa para a Minas Arena já foi suficiente para cobrir o que eles investiram. E seria um contrato eles teriam gasto 660 milhões? 680, alguma coisa, e o governo pagou cerca de 700. Então, Mas é um contrato de 37 anos. São, sim.
Sim, um contrato longo. Um contrato longo, mas é um contrato que está, em tese, trazendo prejuízo ao erário público. E se isso for comprovado, nós temos que falar a respeito da quebra do cancelamento desse contrato. A CPI está disposta a ir, inclusive, nessa linha, mesmo que não haja irregularidade propriamente? Não, de forma alguma. Mas de questionar o contrato? De forma alguma. Se houver irregularidade, os indícios nos levam a crer que existe a irregularidade, então nós podemos propor, em virtude do dano ao erário público, o contrato seja refeito, ou seja, cancelado. Agora, o senhor falou que chegaram muitas denúncias ao longo desses anos. De onde vieram essas denúncias? Onde está a origem delas, não é? O Ministério Público, por exemplo, se manifestou. Eu sei que o Tribunal de Contas do Estado detectou algumas irregularidades. De onde vêm as denúncias? O Tribunal de Contas identificou superfaturamento. O Ministério Público está com investigações em curso, que correm em segredo de justiça. Por isso a importância da CPI para que o povo tenha acesso às informações, porque é dinheiro do povo. Mas pode quebrar esse sigilo? Não vamos entrar na investigação do Ministério Público. A investigação do Ministério Público continua correndo para lá. Nós faremos aqui na CPI uma investigação própria do Poder Legislativo. E nós teremos poder, inclusive, de pedir a quebra de sigilo bancário da Minas Arena, quebra de sigilo telefônico da Minas Arena. Tudo isso para que o povo receba, então, a verdade real dos fatos. Agora, a Minas Arena alega que a sua administração é submetida de forma sistemática a auditorias independentes e a órgãos competentes. Inclusive, uma das auditorias independentes que audita a Minas Arena foi contratada anteriormente para ser contabilidade da Minas Arena, o que é um absurdo. Isso não é permitido. Então, você contrata alguém para fazer a sua auditoria, mas anteriormente essa pessoa era um empregado seu? Então, precisa ser averiguado. Já houve uma audiência pública, né, de onde saiu, inclusive, esse pedido que o senhor fez. Não é isso? Da CPI? Da CPI? Não, a CPI é anterior à audiência. A audiência foi para mostrar aos deputados, para mostrar ao nosso presidente que o povo está mobilizado querendo a CPI. E isso nós conseguimos fazer. E do que depende agora a instalação, não é? E o início dos trabalhos mesmo. Ela foi publicada ontem. Então, os líderes partidários têm 5 dias úteis para fazer as suas indicações. São 7 titulares, 7 suplentes. Destes, apenas eu tenho a vaga garantida por ser o autor da CPI. Entretanto, por ser autor da CPI, eu não posso ser nem relator nem presidente. E agora nós, então logo tenhamos a indicação dos líderes, nós nos reuniremos para eleger presidente e relator e os trabalhos começarem com um prazo de 120 dias para a finalização. O senhor tem em mente o ponto de partida dessa CPI? Por onde que ela vai começar? Certamente as denúncias que nós já recebemos. Por exemplo, a questão do Tribunal de Contas, que fala sobre superfaturamento. Nós temos um outro assunto aqui, bastante importante. A Assembleia entra em campanha para, enfim, reivindicar o ressarcimento das perdas impostas pela Lei Candir, não é? Que isentou de ICMS os produtos de exportação, e isso em 20 anos, a conta que se faz é que o Estado deixou de arrecadar 135 bilhões, pelo menos, Estado e municípios exportadores, e o Estado, diante do déficit fiscal que enfrenta, a situação que enfrenta, a Assembleia, então, está capitaneando, mais uma vez, não é? Essa tentativa de rever esse dinheiro. Eu queria saber primeiro a sua opinião como deputado sobre esse tema e a perspectiva realmente da eficácia, não é? dessa batalha. Passou da hora do governo federal ter a sensibilidade e reconhecer as suas dívidas com os estados. A Lei Candir é direito dos estados. E ela virá num momento muito importante para salvar as contas de Minas Gerais. Minas Gerais tem um grande valor a receber por meio da Lei Candir. Enquanto isso, está com as contas em grande déficit. Então, o governo precisa ter essa sensibilidade, o governo federal,
de reconhecer a sua dívida. Nosso papel como parlamentares é estarmos unidos, e os 77 deputados aprovam essa pressão da Assembleia, capitaneada pelo nosso presidente Agostinho Patrus, para que o governo federal e a Câmara dos Deputados estejam imbuídos no mesmo sentimento de regulamentar a Lei Candir para que os estados recebam o que é devido. Então isso é necessário, os estados precisam receber. O que é prioridade nesse movimento que está sendo feito? Porque existe um projeto que está no Congresso, não é? E que prevê o pagamento, o ressarcimento, com a forma do ressarcimento, que é essa regulamentação. E existe uma que não faz parte desse projeto, uma outra questão, que é o ressarcimento daquilo que não foi, o ressarcimento que não foi feito, as perdas que foram acumuladas nesses 20 anos. Como é que a Assembleia vai trabalhar? Qual que é o foco que vai ser dado? O foco é sempre a pressão dos parlamentares, tanto no governo federal quanto na Câmara dos Deputados. Então, o trabalho dos deputados aqui, como representantes do povo de Minas Gerais, é levar até Brasília a voz do povo. O povo precisa pela votação dessa regulamentação. Para que eles regulamentem e eles sejam céleres em votar, em pautar e em votar isso. Eu acredito que o governo, agora a Câmara dos Deputados, está fazendo está vivendo um momento de maior independência. Aqui, assim como acontece aqui na Assembleia, nós estamos vendo o Legislativo Federal, assim como o Legislativo Estadual, com maior independência. Então eu acredito que essa pauta será atendida pelo deputado Rodrigo Maia, que vai levar o projeto adiante, vai colocar para votação e fará justiça com os estados. Mas a gente vê também manifestações do ministro Paulo Guedes no sentido de acenar com a possibilidade de de favorecer os estados, abrir para a negociação com os estados, se os estados, por sua vez, investirem na reforma da Previdência, né? A gente vê, enfim, o governo fazendo uma outra sinalização que tem muito mais a ver com a lei o plano de equilíbrio fiscal, não é? Essas questões, elas não são concorrentes? Será que a Lei Candir vai conseguir mobilizar os estados nesse momento? Veja bem, Vivian, o devedor... Os deputados nesse momento. O devedor, ele não tem que colocar condições para pagar a sua dívida. O devedor tem que pagar a sua dívida. A União, o governo federal, está devendo os estados. Então não tem que colocar condições para os estados apoiarem a reforma da Previdência. Não. O ministro está com medo de perder dinheiro, e vai perder, porque o dinheiro é amplamente concentrado no governo federal, e é a necessidade do novo pacto federativo. Então, ninguém quer abrir mão de poder. O governo federal também não abrirá mão do poder que tem com esse dinheiro de forma amistosa, vai querer ganhar alguma coisa em cima, certamente, mas isso é um absurdo, não pode prosperar, porque o devedor simplesmente tem que pagar. Quem é mais crítico ou mais cético em relação a essa luta pelo ressarcimento, né, das perdas da Lei Candir, costuma dizer que é uma ilusão acreditar que o governo federal vai, se dispor a fazer, porque os estados ficam realmente reféns do governo federal nesse sentido, que ele não se disporia, por exemplo, a fazer um encontro de contas. O governo passado trabalhou muito nesse sentido, não é? Com essa ideia do encontro de contas, levando em consideração que Minas Gerais tem uma dívida de cerca de quase 90 bi, não é? Então, nesse encontro de contas, seria ainda, teria a receber, não é? Seria credor. Mas como é que o senhor vê essa crítica, né? Esse ceticismo? O governo federal está agindo no papel dele, que é de quê? Manter o seu poder. Agora, nós contamos com a Câmara dos Deputados para que, fazendo a regulamentação, melhor dizendo, da Lei Candir, isso aconteça normalmente. O governo vai ser compelido a pagar, ele terá que pagar, que será lei regulamentada. Mas o senhor acredita na mobilização dos deputados? Do governo, dos deputados estaduais? Acredito muito, sem dúvida. Em torno disso? Mas usando o poder legislativo. Eles aprovando a lei, fazendo valer o poder que o povo os conferiu.
por boa vontade do governo, abrir mão de poder, isso eu não acredito. Agora, a Lei Candir é uma agenda da Assembleia, né? Para o enfrentamento imediato da situação fiscal do Estado, que é muito grave. O governador Romeu Zema, ele tem, como eu me referi há pouco, uma outra agenda que é o plano de equilíbrio fiscal, que é, inclusive, uma agenda que a gente sabe que tem um pouco de resistência na casa, é tratada com... Um pouco, você foi muito generosa, né? Enfim, é porque ainda não está consolidado na medida que os projetos não chegaram, né? Então isso ainda não está muito claro. Que tipo de imposição serão feitas para o plano, para que esse plano aconteça e tal. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, essa é a agenda do governador. De alguma forma, a Assembleia tem expectativa de que o governador seja trazido, ele foi convidado a participar também dessa agenda da Lei Candir? O governador, como mineiro, acima de tudo, ele é mineiro. E ele tem que prezar pelo bem do Estado, independente de qual seja a agenda dele. A agenda do governador é uma, a agenda da Assembleia é outra. Nós não temos que colocar a nossa agenda de legislativo submetida à agenda do governador, que é executivo, são poderes que não se confundem. Então nós temos uma agenda que ele tem a agenda dele lá, que é dessa questão da recuperação fiscal, mas todos temos que estar unidos na questão do recebimento do que é devido ao povo mineiro. Mas o senhor tem uma expectativa de que isso possa acontecer? Sempre, sempre. Sou esperançoso e vou lutar para que isso aconteça. O presidente da Assembleia, enfim, a casa já procurou o governador nesse sentido? O presidente Agostinho Patrus está em constantes conversas com o governador Romeu Zema e certamente já levou esse tema para que o governador esteja vestindo a camisa conosco e certamente vestirá. Deputado, muitíssimo obrigada, então, pela participação aqui no Mundo Político. Obrigado, Vivian, obrigado a vocês que nos acompanharam. Eu conversei com o deputado Léo Portela, do PR. Ele é autor do pedido de CPI, a CPI que foi recebida pelo presidente da casa, Agostinho Patrus, a CPI que vai investigar denúncias sobre a gestão e também sobre a reforma do Mineirão. O nosso assunto, que nós acabamos também de tratar, Lei Candir, a necessidade do ressarcimento das perdas. Essa é uma causa que a Assembleia volta a abraçar para enfrentar o maior problema de Minas no momento, que é a questão fiscal, a dificuldade financeira e econômica que o Estado enfrenta. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.